Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da Associação Instituto Sapiente. Eu sou Cristina Morishima, sou coordenadora pedagógica e o tema da minha aula de hoje é avaliação orçitária. Eu vou dividir minha aula em duas partes. Na primeira parte, a gente vai destrinchar o tema sobre qualidade orçitária. Vou abordar sobre os tipos de avaliação do complexo cúmulo-ósseo, alguns conhecem como complexo cúmulus-corona, e vou falar sobre a maturidade nuclear. Na segunda parte da aula, a gente vai abordar sobre a maturidade citoplasmática, a gente vai falar de todas as características do dismorfismo ossetário e dividir eles em característica extracitoplasmática e intracitoplasmática. O objetivo dessa aula é que ao final dela você consiga avaliar uma corte de oócitos recuperados do líquido folicular funcionado para a execução das técnicas de fertilização in vitro. Algumas características dos oócitos ou do complexo cúmulo-ósseo representam uma tendência de bom ou mau prognóstico ao final do tratamento de reprodução assistida. Então, algumas características elas demonstram um mau prognóstico na taxa de implantação ou na taxa de blastulação. E aí a gente vai verificar característica por característica ao longo dessa aula. Então, a gente sabe que o ócito é o gameta feminino, haploide, responsável pela reprodução da nossa espécie, e ele possui papel importante na competência embrionária. E isso vai refletir diretamente na capacidade de implantação do embriãozinho. A qualidade do ósseo vai depender de como, de onde e quando ele foi produzido. Vai depender especificamente de duas estruturas, do núcleo e do citoplasma. Então, a qualidade ela vai ser proporcional à qualidade do genoma nuclear e do genoma mitocondrial, da maturidade nuclear e citoplasmática, ou seja, como as organelas elas estão arranjadas, distribuídos dentro da estrutura celular, a idade ossetária. É irrefutável que a idade materna é um dos fatores mais importantes e impactantes nos tratamentos de fertilização in vitro e lógico que a idade ossetária acompanha a idade biológica materna. E por fim, a gente tem os efeitos epigenéticos, ou seja, vai depender, a qualidade do ósseo vai depender do microambiente que ele foi produzido. Em vivo, ele vai equivaler à fase pré-ovulatória, então vai depender do microambiente dos ovários e dos folículos que esse ócito foi produzido. Lembrando que na fertilização in vitro, esses ócitos são recrutados por meio de estimulação ovariana controlada. Então, a qualidade do estímulo ele é importante e impactante na qualidade dos ócitos. In vitro, ainda, a gente tem o sistema de cultivo, ou seja, como esses ócitos são manipulados, como eles são cultivados. Então, se a gente mantém um sistema de cultivo equilibrado com relação a pH e temperatura, isso também vai depender diretamente na qualidade desses ócitos. Durante a captação desses ócitos, o reconhecimento desses ócitos, ele também tem fator impactante na qualidade. Então, a gente precisa manter o pH e a temperatura estável o tempo todo. Lembrando que a captação ela tem que ocorrer de 34 a 38 horas após a administração da gonadotrofina, que a gente chama de trigger, que é a tentativa de recrutamento o máximo possível de ócitos maduros sincronicamente. Então, a literatura recomenda que essa captação não ultrapasse 38 horas após a administração do HCG. E depois que a gente recupera esses ócitos do líquido folicular, nessa aparênciazinha, como se fosse uma clarazinha de ovo, sob microscopia, lembrando que o ócito é a maior célula do corpo humano, a gente lava bem no meio de cultivo e vai incubar em torno de 1 a 2 horas a 37 graus Celsius, sob concentração de CO2 suficiente para manter o pH mais ou menos 7,3.
Por que a gente precisa desse período de incubação? Porque quando a gente capta esses ossos, pode ser que ele já esteja com o corpúsculo polar extruso, mas ainda ele está maturando o seu núcleo. Isso vai demorar mais ou menos de 75 a 90 minutos. E se ele tiver em telófase, ele vai demorar de 40 a 60 minutos mais ou menos. Então, o período de 1 a 2 horas é o suficiente para que essa corte de ócitos captados ele termine a sua maturação nuclear e citoplasmática. Durante o processo de captação ocitária, a gente vai avaliando os COCs, que é o complexo cúmulos ósseo. Tem gente que chama de CCC, que é o complexo cúmulos corona. Independente da nomenclatura, a gente está falando da mesma estrutura, que é células da granulosa, corona radiata e ósito. Uma das classificações mais antigas é essa utilizada A, B, C, D e E, que era baseada na camada de células da granulosa, o grau de adesão dessas células, a finlância, né, como que essas células estavam aderidas, e isso era uma classificação A, B, C, D e E, sendo A os ócitos preditivos mais imaturos, o C o maduro e o E já luteinizado, caminhando aí para a degeneração. Essa é a classificação que ficou utilizada acho que por mais tempo, que é grau 1, 2, 3 e 4. Segue o mesmo critério da classificação A, B, C, D e E, sendo que o critério 1 e 2 são os coques imaturos, que teriam os ossos imaturos dentro, e o grau 3, que teoricamente estaria com os ossos maduros dentro do complexo, e o grau 4 seriam os hipermaduros, os luteinizados, degenerados. Nesse slide, a gente consegue ter uma boa ideia do que eu falei. Então, aqui o A, B, C são prováveis coques de ócitos imaturos, o D de maduro e o E de luteinizado. Então, aqui você pode ver que dentro dessa figura aqui, denominada A, a gente consegue ver até a vesícula germinativa aqui no centro. Então, percebam que as células elas estão bem aderidas aqui à corona radiata, né? Vocês veem a corona radiata aqui. E são um pouquinho mais escuros, assim como essa figura E, tá vendo que está bem aderida à corona radiata, bem escura. E o grau C, apesar de a gente já ver um grau de expansão das células da granulosa, ainda a gente vê um grau de adesão aqui significativo. Aqui na figura D, a gente tem os ócitos que provavelmente ele é metafase 2, então perceba que as células da granulosa elas estão expandidas, ela tem uma certa mucificação, então a gente percebe que ela tem uma secreção de ácido hialurônico, aparentemente, né? Então ela dá esse aspecto de algo fofinho. E quando ele já é um ócito luteinizando, já degenerando, a gente quase não tem células da granulosa, as células são bem escuras, a gente vê que é uma coisa meia esfarelando, quase realmente não tem mais células da granulosa. Mas lembrando que isso são sugestões, preditivo. A gente pressupõe que a gente vai ter ócitos imaturos ou ócitos maduros. Geralmente, quando você estiver dentro do laboratório, quando você finalizar a sua captação de ócitos, o médico já vai te perguntar como que está a carinha desses ócitos e é mais ou menos essa avaliação, essa percepção que a gente tem que ter. O que isso no dia a dia me ajuda? Se eu tiver uma corte com muito ósseo, com essas carinhas aqui de imaturos, isso me traz a opção de praticar a FIV clássica nesses ósseos. Então, se eu não denudar eles e eu inseminar eles e deixar eles incubando overnight para fazer uma FIV, eu vou dar chance desses ósseos madurarem. Então, essa percepção ela é importante dentro do laboratório nesses casos, por exemplo.
Como é uma avaliação preditiva, o grupo europeu, em 2011, no Consenso de Istambul, que foi um consenso criado para avaliação embrionária, e dentro desse consenso tem os critérios de avaliação do complexo cúmulos ooócito, do COC, ele chegou à seguinte conclusão: olha, o ócito, o coque, ele é bom ou ruim? Então, se eu tiver grau de expansão expandido e visualização da corona radiata, é bom. Então, é um provável M2, metáfase 2. E se ele não tiver cúmulos expandido, ele vai estar ou retraído ou ele vai estar ausente. Então, é ruim, porque ou ele vai estar imaturo ou ele vai estar luteinizando. Então, ele usou esse score 0 e 1, 0 para ruim e 1 para bom, e a classificação ficou determinada dessa forma. Depois que eu já avaliei o meu coque, eu já tenho mais ou menos uma noção de quantos maduros e imaturos que eu vou ter dentro do meu laboratório, eu preciso denudar esses ossos se eu for fazer a técnica de ICSI. Se for FIV, eu vou inseminar, sem saber se é maduro ou imaturo, eu vou saber só no outro dia, eu vou saber em D1. E em ICSI eu preciso denudar esses ócitos em D0, no dia da captação desses ócitos. Então, eu vou submeter os meus ócitos, meus coques, a uma enzima chamada hialuronidase. Então, eu vou submeter eles num processo de vai e vem com a pipeta Pasteur, para que eu consiga digerir as células da granulosa e deixar só a corona radiata, como é visto aqui nessa figura. E aí eu vou tirar essa corona com um processo mecânico, com o auxílio de uma micropipeta tipo stripper. Então eu vou usar uma micropipeta em torno de 125, 150 micras, de preferência 150 micras, para a gente não romper a zona pelúcida, não causar fratura desses oócitos. E aí também no processo de vai e vem eu uso a própria borda da gota, a margem da microgota, e eu vou jogando esses ossos contra a borda da gota para que eu consiga remover toda a corona radiata e expor meu ósto, né? Para que no final eu consiga visualizar toda a estrutura do meu ósto sob microscopia invertida. Então, a partir do momento que eu consigo expor meu ósto, eu já vou conseguir visualizar eles sob microscopia invertida, a morfologia desses óstos, que é a avaliação da maturação nuclear sugestiva pela microscopia. Então, se eu visualizar essa vesícula germinativa aqui, ele provavelmente ele é um prófase 1. Então, essa característica ocitária ela equivale mais ou menos 5% dos oócitos captados. O metáfase 1, ele caracteriza pela ausência do corpúsculo polar, ausência da vesícula germinativa e ausência do espaço perivitelínico. Essa classificação de ócito, ela equivale mais ou menos 10% dos meus ócitos captados. E por fim, é o que eu quero, o que eu preciso para fazer as fertilizações in vitro, é um meu ócito maduro, metáfase 2, sugestivo de metáfase 2. Ele equivale a 85% mais ou menos de todos os meus ócitos captados. E como que eu sei que ele é um M2, que ele é um metáfase 2? Porque eu estou visualizando o meu corpúsculo polar. Então, quando eu visualizo a extrusão do meu primeiro corpúsculo polar, eu pressuponho que esse meu ócito esteja em metáfase 2. Qual é o tipo de ócito que todo embriologista quer? São os ócitos maduros, metáfase 2, com essa aparência esférica, envolvido com uma zona pelúcida homogênea, com mais ou menos 20 micras de espessura, um citoplasma uniforme, sem granulações grosseiras, levemente granuloso, livre de inclusões e com corpúsculo polar no tamanho ideal e o espaço perivitelínico também no espaço ideal. É isso que todo embriologista deseja.
Mas é claro que dentro da corte de óvulos captados a gente pode ter aí o prófase 1. Ele não é apto para ser submetido a técnicas de fertilização in vitro. Ele provavelmente tem uma carga genética aneuploide, porque ele não dissolveu ainda seu envelope nuclear. E se você quiser manter ele em maturação in vitro, ele vai demorar mais ou menos de 24 a 36 horas para desenvolver até o estágio de metáfase 2. O metáfase 1 já tem embriologista que arrisca inseminar metáfase 1 quando a gente não tem uma grande quantidade de M2 captado, recuperado. Então, em vez de esperar até o dia seguinte, às vezes tem embriologista que arrisca inseminar os ossos M1, que tem alguns trabalhos publicando e já relatos de bebês nascidos de metáfase 1. É muito raro, é difícil, mas pode acontecer. Então, a metáfase 1 é a fase em que a gente ainda tem os cromossomos alinhados, e se você decidir praticar a maturação in vitro, ele vai demorar aí de 1 até 24 horas para atingir o estágio de metáfase 2. Por que que eu falei que a avaliação da maturidade nuclear ela é preditiva microscopicamente? Porque apesar da gente visualizar o corpúsculo polar, às vezes geneticamente ele ainda não está com a estrutura equivalente à morfológica. Por quê? De novo, esses ossos eles foram recrutados em grande número, em grande escala, na mesma corte, por medicações, por drogas. É um estímulo ovariano. Os ovários sofreu uma hiperestimulação. Então, às vezes, a maturação oocitária nuclear e citoplasmática fica desincronizadas. Então, aqui eu fiz uma estruturazinha, né, um esqueminha para vocês entenderem. Então, aqui na parte de cima, a gente tem a meiose 1, onde a gente tem a prófase 1, onde a gente visualiza a vesícula germinativa, a metáfase 1, onde a gente tem os cromossomos homólogos alinhados, a anáfase 1, onde os cromossomos homólogos eles começam a migrar aqui pelo spindle, e a telófase, quando a gente tem a extrusão do primeiro corpúsculo polar. Então, na telófase, eu já tenho visualização do primeiro CP. E então, quando a gente capta esses ossos, já denuda eles e visualiza o corpúsculo polar, às vezes ele pode estar em telófase. E ainda não está em metáfase 2. Então, de telófase 1, ele ainda vai evoluir para metáfase 2. E aí, na metáfase 2, que aí a gente já começa a ter a migração aqui dos cromossomos no fuso meiótico, que é nesse momento que a gente vai fazer a performance da ICSI. Então, é nesse momento que eu preciso fazer a ICSI. Por isso, quando às vezes eu já visualizo os 2 CPs no laboratório, teoricamente já passou da hora de fazer a ICSI, porque ele já instruiu o segundo CP, né? Aqui nesse slide eu tenho figuras aqui de luz polarizada, onde eu consigo mostrar para vocês. Tá vendo aqui, ó? Aqui é telófase. Então aqui o fuso meiótico ele ainda está migrando, ele ainda não está na posição correta aqui alinhadinho no corpúsculo polar, tá vendo que aqui ele ainda está em transição? Aqui é como ele deveria estar. Então aqui a gente consegue visualizar o spindle aqui, bonitinho, e o corpúsculo polar aqui embaixo, às 6 horas. Esse é como ele realmente deve estar na hora da ICSI. E aqui, ó, apesar de ter o corpúsculo polar, não tem um spindle. Então, é esse o problema da maturação nuclear. E isso explica as falhas de fertilização. Então, numa ICSI, a importância da maturidade nuclear é essencial.
E é por isso que a gente sempre posiciona o CP às 6 ou às 12 horas, para evitar o desarranjo do espindle meiótico. Aqui é uma outra figura onde vocês também conseguem visualizar o spindle meiótico aqui em luz polarizada e aqui o spindle view, que é um sistema aqui de microscopia também utilizado em alguns centros de reprodução assistida. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa vocês deixem a perguntinha aí no chat que a gente responde. E para quem é cliente, aqui fica nossos contatos, site, WhatsApp, telefone. Fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida. Beijo, fique com Deus e até a próxima aula.